empreendedorismo e inovação. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o gerente de inovação do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, CDT, da Universidade de Brasília, o professor Adalberto Amorim. Participa dessa entrevista o jornalista Armando Hallenberg. Professor, vamos falar um pouquinho da questão do investimento, né, em pesquisa, ciência e tecnologia. O Brasil nunca conseguiu passar de 1% do PIB. Né? Vários países chegam a 3%, a China, por exemplo, até a Índia está numa situação superior à nossa. Quer dizer, o que é que amarra o investimento em pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil? São diversos os fatores, né? Um deles, por exemplo, podemos citar aí a ausência dessa consciência da importância de se investir em pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas. Esse é um ponto, né? Ainda a insuficiência dos mecanismos existentes de incentivo para que as empresas ainda invistam em investimento. Agora, é importante, dentro desse contexto, também ressaltar que, embora nós estejamos ainda distante do patamar ideal de países, como você bem citou, como os Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, onde o investimento no PIB chega a 3%, os recursos, hoje em dia, eles são grandes recursos disponíveis para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agora, um problema grave... De qualquer maneira, o vínculo entre a universidade e as empresas continua um vínculo muito frágil comparativamente com outros países do mundo, não é? Esse é um problema tradicional da ciência brasileira. Não há por exemplo, nos Estados Unidos sabe-se que as empresas bancam grande parte da pesquisa diretamente na universidade, não é? Como é que está essa relação? Melhorou? O que acontece? Isso é um ponto importante, porque julgo eu que toda e qualquer estratégia de um país que pretende se inserir estrategicamente no que nós denominamos hoje de sociedade do conhecimento, ele tem que ser aquele país que é capaz de unir esforços entre a academia e o setor empresarial. Ou seja, o papel de protagonista será dado àqueles países e àquelas nações que forem capazes de estabelecer esse ambiente colaborativo de forma bem-sucedida. E no Brasil ainda, infelizmente, existem algumas barreiras nesse sentido. Algumas dificuldades, na verdade, nesse sentido. Cita alguma dessas barreiras. Existem dificuldades de ambos os lados, né? Por exemplo, uma dessas dificuldades é a própria inexistência da preocupação com o investimento em pesquisa e inovação por parte da empresa. Ou seja, se eu não tenho necessidade de investir em pesquisa e inovação, eu não tenho lá muitos motivos para me relacionar com a universidade, por exemplo. Essa é uma questão. Outra, por exemplo, ainda são resquícios de cultura dentro da academia que não julgam importante o relacionamento com as empresas, tendo em vista que as instituições têm missão diferentes. Então, existem esses resquícios de cultura. Nós temos aí problemas ainda decorrentes, por exemplo, da legislação. Embora nós tenhamos que reconhecer que a legislação evoluiu muito, principalmente após a entrada em vigor da Lei de Inovação, existem questões jurídicas ainda que não foram muito bem definidas e causam uma certa insegurança nesse tipo de relacionamento, né? A falta de padronização de formas de interação também é um grave problema nesse sentido. E outro que eu cito também é a ausência de interlocutores bilíngue nesse processo. Bilíngue em que sentido, eu digo? Pessoas que sejam capazes de falar a língua do setor empresarial e a língua da academia. Então, essas pessoas são fundamentais. Ainda existe uma carência muito, muito grande nesse sentido. Você imagina, por exemplo, o que seja o trabalho de um gestor que atua em um ambiente colaborativo como esse. Ele, na busca, por exemplo, de uma parceria de sucesso, ele tem que estar a todo momento preocupado com as orientações dos órgãos de controle, preocupado com as orientações da Procuradoria, tendo que levantar mundos e fundos para poder contornar a dificuldade de unificação de discurso governamental, por exemplo, no que diz respeito à necessidade de proteção do conhecimento e divulgação desse conhecimento pela universidade. Ou seja,
Por um lado, o INPI fazendo todo um trabalho de conscientização da necessidade de proteção e utilização estratégica gerada na universidade, de outro, a CAPES ainda numa postura mais tradicional, obrigando o pesquisador a publicar, né? Então o pesquisador fica nesse fogo cruzado, o gestor também fica nesse fogo cruzado. Falar nisso, publicamos muito, mas patenteamos muito pouco. Esse processo, ele começa a ser revertido ou está estagnado? Continuamos na mesma defasagem comparativamente aos outros países mais desenvolvidos, em relação ao número de publicações, que tem sido até expressivo, mas com pouco resultado em transformação daquele conhecimento em tecnologia. Pois é, esse é um ponto crucial. Esse é um ponto crucial. Nós havíamos mencionado há pouco a questão da ausência de recursos. Mas se você analisar, por exemplo, os recursos disponíveis e a nossa produção tecnológica, nós estamos que a produção tecnológica, um dos elementos a serem considerados nesse sentido, o nosso desempenho no número de patentes depositadas no mundo inteiro, por exemplo, é ainda muito tímido. Ou seja, nós somos um país que temos recursos, né? Nós não podemos nos queixar desse recurso, no sentido de que às vezes são bons projetos, mas nós ainda temos uma produção tecnológica muito baixa. Nós somos hoje o 11º país em produção científica no mundo inteiro, mas não detemos sequer 0,02% das patentes depositadas no mundo. Ou seja, nós ainda continuamos a realizar pesquisa básica, pesquisa aplicada, para que países desenvolvidos transformem isso em produtos, em processos inovadores e em riqueza própria, né? Podemos aí citar vários exemplos aí, como é o caso conhecido da copaíba, da andiroba, do cupuaçu, do açaí, da espinheira santa, que são elementos da biodiversidade, do patrimônio genético brasileiro, que foram objeto, por exemplo, de tentativa ou de efetiva apropriação por instituições estrangeiras no exterior através do sistema de marca de patentes. Então é preciso que essa situação... Queria ver aqui alguns dados. A participação do setor privado na totalidade dos investimentos feitos em inovação estagnou em 47%. Nos países da OCDE, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa participação do setor privado é de 62% do total. Qual é o motivo dessa estagnação no Brasil? Mais uma vez, vem à tônica a questão da falta de consciência da importância de se investir em inovação e pesquisa e inovação. Esse é um dos pontos, né? A própria ainda ineficiência... Isso é falta de capital mesmo para investir nisso. Também, né? Falta de consciência, falta de estímulos para que o setor privado invista em inovação, e aí eu digo da insuficiência dos mecanismos existentes ainda de subvenção, de acesso ao crédito, além uma dificuldade ainda no que diz respeito aos incentivos fiscais que são concedidos. Mas o interessante é que, nesse contexto, a Câmara de Comércio Americana, em parceria com a Fundação Dom Cabral, ela divulgou recentemente que está entre os planos de quase 80% das empresas de médio porte e de grande porte investir em inovação nos próximos anos. Então, espera-se que esse quadro evolua são mais gradativamente. contemplados nesse momento? Quer dizer, em que áreas da ciência hoje as pessoas estão dedicadas a buscar inovação no Brasil? Eu posso lhe dizer os setores em que são priorizados, por exemplo, na concessão dos incentivos e dos benefícios. A construção civil está nisso aí? Por exemplo, que estão se buscando mais materiais que barateiem o preço da casa própria sim, e tal, sim. entendeu? Nesse sentido, por exemplo, de criação de novos materiais. Essa é uma área estratégica do conhecimento. Então, tem recebido bastante incentivos nesse sentido. A área de tecnologias da informação, também áreas que têm se concentrado bastante os incentivos, áreas de nanotecnologia, biotecnologia, áreas ligadas às chamadas tecnologias verdes. Então, esses têm sido setores que têm concentrado grande parte dos investimentos, até porque são setores mais estratégicos. Naturalmente, os jovens interessados em buscar uma profissão deviam estar antenados a essas áreas, porque são exatamente áreas que tendem
a se expandir rapidamente. Justamente. Inclusive, essa é uma das características do empreendedor, né? Sempre estar antenado no mercado, nas possibilidades, nas oportunidades. E, como você bem mencionou, essa possibilidade é grande nesses setores específicos. Agora, vendo assim todas as esferas do governo federal, estadual, municipal, há uma preocupação geral, há estímulos, há financiamentos para a ciência e tecnologia, ou isso está resumido ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao governo federal? Não, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal, existem mecanismos de duas modalidades. Mecanismos de estímulo à inovação na modalidade de apoio financeiro, né, e aí entra a questão da subvenção, dos recursos não reembolsáveis, né, mecanismos de financiamento, ou seja, através de recursos reembolsáveis, capital de risco, né, por exemplo, também mecanismos de concessão de bolsas para a contratação de mestres e doutores na empresa. Então, em termos de apoio financeiro. Agora, existem também... O que você diria da eficácia das FAPs, das Fundações de Apoio à Pesquisa nos estados? Elas têm sido fundamental nesse processo. Tem sido fundamental nesse processo como agência de fomento ao estímulo, principalmente nessas áreas estratégicas. Mas com uma grande diferenciação e concentração, digamos, em São Paulo via FAPESP. Eu acho que os grandes ícones nesse sentido são, por exemplo, a FAPESP, a FAPEMIG também. A FAPEMIG tem, inclusive, um trabalho muito interessante que já vem logo após a entrada em vigor da Lei de Inovação, que é um setor específico de apoio aos núcleos de inovação tecnológica, que são esses interlocutores que nós dissemos aqui entre a academia e o setor empresarial. Tem investido, tem significativo. Hoje, se Minas, por exemplo, encontra-se no estágio... encontra-se nesse estágio atualmente, isso decorre muito dos investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Ou seja, você constata que há um processo de desconcentração da pesquisa tecnológica no Brasil, ou ela ainda continua muito concentrada em São Paulo? Fato é que ela está bastante ainda muito concentrada em São Paulo, mas ela tem evoluído muito também nos outros estados, principalmente em razão dos mecanismos existentes, né, de apoio financeiro aos diversos programas governamentais aí, no sentido de algumas áreas específicas, focar em algumas regiões específicas, né? É porque nessa área, por exemplo, do financiamento para, principalmente pequenas empresas, né, que querem investir em ciência e tecnologia ou em novas tecnologias no seu processo de produção, fica muito difícil pensar nisso com juros aí de 40% ao ano, que é o que oferece o mercado. Isso para a empresa que demonstre que é sólida, que está bem financeiramente. Quer dizer, que tipo de taxa de juros se pode encontrar um empresário que queira buscar inovação, financiar um processo de inovação, pode encontrar no mercado? É interessante que ele procure os programas específicos. Por exemplo, né, o programa Inova Brasil, da FINEP, o programa Juros Zero, da FINEP, são financiamentos, são custo compatível com essa atividade. Né, temos aí no âmbito do PNDES a linha Capital Inovador, linha Inovação Tecnológica, temos o cartão Inovação do BNDES. Então, existem vários programas de financiamentos diferenciados para empreendedores nesse sentido. Agora, e o empreendedor, ele pode ser individual? Ele pode começar a buscar uma linha de financiamento dessa, sendo uma pessoa bem intencionada, com uma boa ideia? Sim. Ou ele vai ter que constituir primeiro uma empresa? Vai ter que... Olha, a grande maioria desses programas de financiamento e de subvenção, ele é direcionado a empresas já constituídas. Mas existem ocasiões em que o empreendedor individual pode submeter o projeto. Existe essa possibilidade. Inclusive, por exemplo, nos programas especificamente de apoio relacionado a incubadoras, né, não necessariamente a empresa já deve estar constituída no momento da submissão do projeto. Mas no que diz respeito às linhas de financiamento, via de regra, elas são para as empresas constituídas.
Hoje há uma preocupação muito grande hoje com a sustentabilidade. Então, quando se pensa em inovação, já se pensa numa inovação que esteja inserida na sustentabilidade, preservação do meio ambiente e tudo mais. Qual é a relação que o senhor vê do empreendedorismo, inovação e sustentabilidade? Se duas palavras de ordem hoje é empreendedorismo e inovação, julgo eu que o terceiro termo necessariamente é justamente a palavra sustentabilidade, para fechar esse ciclo. Né? E a princípio não é difícil de se estabelecer essa relação, né? Até porque a própria sustentabilidade do modelo econômico que nós pretendemos para o futuro, ele decorre necessariamente da capacidade de empreender e inovar. Ou seja, enfim, toda e qualquer inovação, ela tem um impacto, né? Seja a construção de uma nova tecnologia aplicada à tela de computadores, né? Seja uma nova tecnologia relacionada ao controle de emissões. Então, o fato é que a inovação, ela tem que estar a todo momento ligada a essa ideia de inclusão social, de erradicação de pobreza, de preservação do meio ambiente, ou seja, a inovação, ela tem que caminhar lado a lado com a ideia de responsabilidade socioambiental. E a relação das franquias nesse processo de inovação e empreendedorismo? Elas se acomodam ou elas participam também desse processo de busca de inovação permanentemente? Essa pergunta ela é interessante porque geralmente no início do semestre, notadamente quando eu ministro o curso de plano de negócios, eu já alerto aos estudantes que eu não espero deles um plano de negócio relacionado a franquias. Agora, por quê? Por quê? Porque eu acho que não... Muito cômodo, né, a franquia, né? Mas será porque eu acho que não é um bom negócio, que não seja um bom empreendimento? Não, não é isso, né? Eu acho que a própria evolução desse setor no Brasil tem demonstrado que pode ser sim uma grande oportunidade de negócio e um grande empreendimento. Mas é porque na academia a nossa intenção é incentivar ao máximo a originalidade e a criatividade das ideias. E como você... Agora, se for uma boa ideia, bem aplicada, pode virar uma franquia. Não, claro. Inovou, esse é o outro lado. O outro lado e daí transforma aquilo numa franquia. Isso é o outro lado da história, né? Isso aí justamente é uma grande inovação nesse sentido. Uma empresa que se constituiu, se consolidou no mercado e a partir daí começou a estabelecer franquias. Mas agora por que a gente às vezes tem essa resistência em falar inovação em franquias? Porque você já bem salientou no início aí, que às vezes existe ainda uma postura dos franqueadores no sentido de valorização da excelência dos seus produtos, dos seus serviços. Mas em geral já vem a receita pronta. O cara quer uma franquia do McDonald's, então ele já tem que seguir aquele padrão do McDonald's, ele não pode fugir daquele padrão. Então não tem muito espaço para inovar, não é mesmo? Geralmente, via de regra, você não tem muito espaço para inovar. Mas o que acontece? Hoje em dia, muitos franqueados, né, eles têm mudado um pouco de posição. Eles têm estimulado ao franqueado a participar desse processo de inovação, por exemplo, propondo novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio. E quando isso acontece, né, a própria competitividade da rede de franquias, ela aumenta. Então, nessa ocasião, além de um grande empreendimento, uma boa oportunidade de negócio, a franquia também pode ser um grande momento, um grande celeiro de inovação. A cultura do empreendedorismo no Brasil. No próximo bloco, aguarde.